No meu horário de almoço, uma coisa que eu aprendi a fazer é o quê? Dar valor no meu horário de almoço. E isso eu aprendi já faz pelo menos uns 6 anos. O que é dar valor no seu horário de almoço? Muitos da gente, assim, a gente aproveita, quer descansar, quer tirar um descansinho, aproveitar para refrescar a mente, descansar, dormir, fazer qualquer outra coisa que não seja aprender. Mas também você só fica falando disso, Eros. Toda hora você tem que ficar evoluindo, toda hora tem que estar em alta performance, toda hora tem que estar em constante evolução. Sim e não. Sim e não. Por que sim e não? Sim, porque você é um ser humano e você não vai viver para sempre, então você precisa aproveitar ainda enquanto está no vigor, né? Com energia, de produtividade, é jovem, né? Enfim, não é uma pessoa doente, esses fatores, tá? E não, porque eu não pretendo fazer isso pro resto da vida. Então, obviamente, que eu tenho que aproveitar o vigor da minha juventude agora. E uma coisa que um primo meu, hoje a empresa dele fatura em média de 25, 30 milhões por mês, tá? E eu tenho acesso total a ele, tanto é que eu fiz uma imersão de 2 dias para aprender algumas coisas com ele. E eu fiquei conversando com ele. Ele falou uma coisa que me deixou em choque. Por quê? Hoje, se eu não me engano, ele tem 43, 45 anos, 40, não sei. Não sei exatamente quantos anos ele tem, mas é acima dos 40. E ele falou: Eri, uma coisa que você ainda não notou é que você já tá batendo na porta dos 30, cara. Você não é mais jovenzinho, não. Você não pode se dar o luxo de ficar errando muito. Você já tem que ser mais assertivo. O que você pretende pro seu futuro, você precisa começar já a agir agora. Porque o homem, ou o ser humano, ele é produtivo até os seus 35, 40 anos. Depois disso, ele começa a perder um pouco de performance, né? Por mais que você queira estar em alta performance, aí já tem família envolvida no meio, crianças, filhos, né, no caso, responsabilidades, vai aparecendo várias coisas e você vai perdendo um pouco de energia. E isso, quando ele me falou, eu falei: putz, velho, pior que é verdade. Eu tô com 30 anos, né? Eu já não sou mais jovenzinho, eu não tenho 18 anos, não tenho 20 anos. Eu preciso ser mais assertivo. E a partir daí, isso foi uma conversa recente, tá? Por exemplo, em agosto, julho do ano passado, agora de 2025, foi quando eu tive essa conversa com ele. E aí, a partir de então, eu comecei a dar muito ênfase e investir muita energia na questão dos relógios, e que me gerou um resultado absurdo, assim, que eu não tinha tido em outras áreas. Beleza. E por que eu tô falando dar valor no seu horário de almoço? Porque agora, próximo das 1 hora, eu tenho que voltar a trabalhar, mas eu parei para assistir um podcast de vendas. Obviamente o podcast tem mais de 1 hora e o meu horário de almoço não me permite assistir inteiro, mas ele me permite aprender pelo menos algumas coisas básicas, né? E aí usar isso ao meu favor. Eu estava assistindo um podcast do JJCast, onde uma mulher, ela ficou em primeiro lugar de vendas de uma empresa que estava competindo, mais de 1.000 e não sei quantas pessoas competindo pelo primeiro, segundo e terceiro lugar ali. 98% dessas pessoas eram homens e os caras trabalhavam que nem os doidos, tipo 18 horas por dia, 16 horas por dia. E ela tinha acabado de ter uma criança, mas ela foi estratégica, ela foi intencional. E aí, com isso, a gente vai fechar isso daí. Tô preparando meu cafezinho aqui, tá? Já tá preparado, na verdade. Ó, isso é você ser inteligente emocionalmente. E isso aqui, ó, isso que eu tô fazendo agora foi tudo pensado um ano atrás, um pouquinho mais de 1 ano. Por que eu digo que mais de 1 ano? Porque quando a gente decidiu vender o apartamento, eu falei: eu quero morar perto do trabalho porque eu quero ter qualidade de vida. Isso era um dos principais fatores. E hoje eu tenho qualidade de vida porque eu trabalho 2 minutos do emprego ali, né? Eu moro a 2 minutos do emprego. Show de bola. E aí, então, o que eu quero dizer pra vocês?
Nesse momento, a gente está finalizando aqui um vídeo onde eu falo para vocês darem valor no horário de almoço de vocês, porque antes, quando eu trabalhava em uma outra empresa de colchão, enquanto as pessoas saíam, né, no seu horário de almoço para, sei lá, mexer no celular, jogar conversa fora, coisas comuns. Não estou falando que tem nada de errado nisso, mas se você quer ter um resultado fora da curva, você precisa fazer coisas diferentes do que a maioria faz. E aí eu aprendi isso. Enquanto eles saíam para ficar fofocando, colocava os pés para cima, ficava descansando, eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou catar o meu horário de almoço e vou ressignificar meu cérebro, porque todo dia eu gostava de dar uma dormidinha, né? Falei, eu vou ressignificar minha mente para mim não ter sono e eu vou ler um livro. E assim eu comecei a fazer. E no final do ano eu passei a ler pelo menos uns 4 livros durante o ano, para quem não lia nada. Só que aqueles que achava que eu tava sendo um tolo, né? Você tá fazendo isso pra... Tipo assim, cara, não vai nessa não, porque você tá sendo idiota fazendo isso. O que eles faziam? Mas você só lê isso por dia? Eu leio um livro por mês, eu leio um livro, sei lá, em 2 semanas. Só que era aquela pessoa que lia o livro em uma semana e não aplicava nada do que o livro disse, ou seja, obesidade cerebral. E outra coisa, ficava sem ler vários meses. E eu criei o hábito da leitura naquela época. Eu criei o hábito. Eu poderia não ler um livro por mês, mas eu estava sempre lendo e aplicando o que eu aprendia. É diferente, entendeu? Porque você absorver algo que ninguém sabe e não aplicar é a mesma coisa de ser uma pessoa que não sabe de nada. Porque só saber as informações e não aplicar nada, o resultado é zero, o resultado é nada. Então, isso que vai mudar os seus resultados, é você aplicar o pouco que você sabe, tá? O pouco que você sabe, se você aplicar, você vai ter resultado. Então, a partir de então, eu comecei a valorizar os meus horários de almoço. Enquanto eu sou CLT, enquanto eu estou no vigor da juventude, eu tenho que aproveitar para ser produtivo, porque eu vou construir a minha aposentadoria. Quando eu estiver na velhice, eu vou estar preparado para descansar, para não precisar mais ficar me matando de trabalhar, entendeu? Então não é eu estar em alta performance sempre, é eu ressignificar o meu cérebro para entender que eu preciso produzir enquanto eu tenho energia, porque depois que eu estiver velho e você estiver velho, a gente não vai ter mais o vigor da juventude, e aí a gente vai perceber que passou o tempo e a gente vai querer fazer as coisas, mas o nosso corpo não vai responder. Então, você caiu nesse vídeo aqui, né? Aproveita para pegar esse conselho para você e começar a colocar em prática, para tudo. Seja produtivo enquanto o seu corpo é produtivo. Se você deixar para mais tarde, os seus resultados vão ser catastróficos. Você vai se arrepender lá na frente. Agora talvez não faça sentido nenhum. Você vai falar que eu sou um idiota, que eu sou um besta, que eu só penso em dinheiro e só penso em construir coisas, e só penso em alta performance, em network, não sei o que. Tudo que eu falo aqui, né? Tudo que eu falo aqui pra vocês parece tolice talvez, mas os meus resultados, eles estão falando por mim mesmo. Tem muita coisa que eu não exponho aqui, mas quem convive comigo, tem muita gente que me manda mensagem no direct, cara, preciso conversar com você. Faz tempo que a gente não conversa, hein? A gente precisa alinhar umas coisas, não sei o que, tô vendo que isso, tô vendo que aquilo. Ou seja, eu não preciso falar nada. Os meus resultados estão falando por mim mesmo. As pessoas estão querendo estar comigo para aprender o que eu tô fazendo. Então, aproveita esses conselhos, porque por mais jovem que eu seja, juventude não significa imaturidade. Talvez isso nunca significou nada, né? Porque tem pessoas que são velhas e imaturas, irresponsáveis, e tá tudo bem. Então, desde sempre eu aprendi que a gente tem que ser uma pessoa responsável, transparente, que tenha caráter, enfim, uma pessoa do bem, tá? E é isso. Vamos finalizar aqui, terminar de tomar meu café e bora trabalhar, porque isso é só um pause para o meu horário de almoço. Ou seja, eu estou produzindo, estou aproveitando para fazer o meu plantio no meu horário de almoço, tá?
tá? Eu assisti um pedaço de um podcast, aprendi alguma coisa e estou repassando o que eu acabei de aprender. E isso é o que eu quero que você faça. Aprenda e aplique, aprenda e aplique, aprenda e aplique. E aí você vai ver os seus resultados mudarem. Tamo junto, bora pro próximo vídeo.